Bem-vindo ao podcast da PLMJ. Damos voz ao que interessa, ao que faz mover o país para lá da espuma dos dias. Os negócios, a comunidade, o empreendedorismo, a sustentabilidade, a arte. Partilhamos saber que é feito de experiência e que serve a todos. Move-nos a coragem para imaginar o amanhã e a vontade de criá-lo hoje. Juntos, a comunidade, os clientes, a PLMJ, a Fundação PLMJ, geramos impacto. Fique desse lado. Olá, sejam bem-vindos ao auditório da PLMJ. Estes eventos entusiasmam-nos particularmente porque são uma oportunidade, um momento em que interrompemos aquilo que nos ocupa mais ou menos diariamente e vimos ouvir pensar. E é isso que vamos fazer hoje. Com um bocadinho de sorte e engenho, pensemos nós também. E tem sido também esse o objetivo desta iniciativa, que é o meu livro do desassossego aqui na PLMJ e na Fundação PLMJ. Começámos, não sei se tivemos o gosto de vos ter cá na sessão com o António Feijó, que teve a cortesia de escolher para primeiro livro o meu livro do desassossego. Foi um fim de tarde incrível. Está disponível se quiserem ouvir em podcast, no podcast da PLMJ, se tiverem curiosidade. E hoje é com igual gosto, honra e curiosidade que recebemos a professora Maria Filomena Mulder e a ouvimos pensar sobre o livro O Nascimento da Filosofia, de Giorgio Colli, e depois vamos ter todos aqui algum tempo para conversarmos. Permitam-me que leia umas linhas para apresentar quem dispensa a apresentação. É professora emérita de Estética da Universidade Nova de Lisboa, é membro do Instituto de Filosofia da Linguagem, professora convidada na École des Hautes Études en Sciences Sociales de Paris, foi, aliás, entre 1995 e 2011, membro do Conselho Científico do Collège International de Philosophie em Paris, escreve sobre problemas de estética, enquanto problemas de conhecimento e de linguagem, para revistas de filosofia e literatura da arte. Tem igualmente escrito para catálogos e outras publicações sobre arte e artistas, publicou 12 livros em Portugal, 3 no Brasil. Algumas das últimas obras incluem O Absoluto que Pertence à Terra, 3 conferências, Lança o Teu Pão sobre as Águas, Palavras Aladas, Conversas em torno do desenho com Cristina Robalo. Foi ainda responsável pela edição de Fernando Gil, Paisagens dos Confins, Morphologies, Questions on Method and Language, e também do número 68 da revista Rue Descartes, Philosophie au Portugal aujourd'hui, 2010. Professora, boa tarde. É um enorme obrigado em nome da Fundação PLMJ e da PLMJ por estar aqui. Não sei exatamente como é que vai começar, mas como a maioria das vezes começa pelo princípio, eu estava Geralmente começa-se no meio. Começa-se no meio. Pronto, já me está a trocar as voltas aqui à introdução. Então, eu achei que ia começar pelo princípio por uma ideia que é altamente desconcertante e pouco óbvia, que era a ideia do desligamento da ideia de sabedoria e de experiência. Até veio a provocação de que Ulisses não era um sábio e também aquela ideia da loucura como matriz da sabedoria. Deixo-lhe a pergunta: para sermos sábios temos de ser loucos? E deixo aqui um bocadinho. E agora acho que posso agora pôr aquele texto. É isso mesmo. Mas vamos ficar com este. Até porque a Alexandra já se antecipou e muito bem em relação àquela afirmação com que termina o primeiro capítulo do Nascimento da Filosofia, que é a loucura é a matriz da sabedoria. Mas não vou começar por aí, em média res, vou começar pelo meio. E o meio até parece um assunto periférico. Estou na soleira da minha porta com a ideia de entrar no meu quarto. Isto é um empreendimento complicado. Primeiro, tenho de lutar contra a atmosfera que pressiona cada centímetro quadrado do meu corpo, com uma força de 1 quilo. Além disso, tenho de tentar aterrar sob a tábua que voa à volta do Sol à velocidade de 30 km por segundo. Uma só fração de segundo de atraso e a tábua fica a milhões de distância. E é preciso realizar esta proeza enquanto estou suspenso num planeta esférico, a cabeça virada para fora, mergulhado no espaço, e um vento cósmico sopra, sabe Deus, a que velocidade por todos os pontos do meu corpo. Também a tábua não tem substância firme. Pôr o pé nela significa o mesmo que pôr o pé num enxame de moscas. É verdade, é mais fácil a um camelo passar pelo rabo de uma agulha do que a um físico atravessar o limiar da sua porta. Este texto é do físico
Arthur Eddington, e foi lido numa carta que Benjamin escreveu a Gershom Scholem a 12 de junho de 1938. O que é absolutamente quase aterrador neste texto? É o contraste, o litígio insondável e invencível entre o gesto de pôr o pé na soleira da porta e entrar para dentro de casa e o que o físico sabe sobre isso. Digamos que para estas últimas palavras do físico, do Eddington, são uma espécie de resolução incandescente daquilo que é uma aporia, que para os gregos era um problema, isto é, um obstáculo, uma pedra, como no poema do Carlos Drummond de Andrade, que está à frente do nosso caminho, ou está no nosso caminho, que é o saber físico que nenhuma experiência sensível pode captar. Nós não podemos perceber isso não de um ponto de vista conceptual. Isso é muito impressionante. Tudo o que o físico sabe é impossível de aderir à vida dele. E isso é citado por Benjamin. Ele fala da força da gravidade, fala do vento cósmico que sopra do universo, fala do enxame de átomos, da tábua, etc. Tudo isso que ele enumera de uma maneira literariamente muito poderosa. Benjamin cita este texto para falar de Kafka. Porquê? Porque ele considera que Kafka é um caso acabado de falha no que diz respeito à sabedoria. Kafka não é um homem sábio. A escrita dele não é própria de um homem sábio. Os seus textos não são textos de sabedoria. Os seus textos são uma espécie de amálgama de um desastre entre um desastre, ou de um desastre, com outra coisa, de um desastre que é a degradação da tradição judaica, isto é, a ausência de profecia, a ausência de crença nos profetas, a perda das condições interpretativas religiosas em grande velocidade. Isso aliado a essa perda, essa consciência de falha da própria tradição em que ele se inseria familiarmente, misturado, essa falha misturada com o mesmo tipo de obsessão descritiva daquilo que não pode aderir à experiência comum de cada um, como esta de pôr o pé na soleira da porta e entrar para dentro de casa. Benjamin diz isso de uma maneira muito extraordinária, vou citá-lo. Kafka está despossuído, por acaso isto não é o Benjamin, sou eu. Kafka está despossuído do poder profético em sentido hebraico, como um guardião ou uma sentinela, mas estes vestígios, da ausência de vestígios da sabedoria, procede também, não só de uma consciência da degradação da tradição judaica, mas também de uma espécie de aderência a um mundo inteiramente imaginado e concebido pela razão, que nunca poderá ser realmente experimentado. Esta espécie de inimizade fatal é aquela que, no fundo, Colli chama a razão destrutiva. Isto é, muitos séculos, mesmo 2 milénios depois, dos grandes sábios gregos, nós assistimos a uma espécie de ressonância de longo curso das próprias condições da razão destrutiva. A razão destrutiva, a razão que em grego se diz logos, que quer também dizer discurso, palavra, tem um fundo patológico que começou por ser um fundo religioso. E agora vou recomeçar, depois de ter saído para fora, que era uma espécie de meio, começar em média res, mas era um começar no meio do nosso desastre, da falta de adesão entre o conhecimento conceptual e mesmo experimental da ciência e as nossas condições de existência, que são absolutamente parecidas com aquelas que os gregos conheceram, nestes gregos que eu estou a falar, há 2 milénios e meio. Agora vou ter com os gregos, justamente. Vou ter com os gregos e vou ter com um texto, um diálogo, que o Colli cita nesta obra, O Nascimento da Filosofia,
no capítulo justamente dedicado à razão destrutiva, que é o capítulo 7º, onde ele trata muito de Zenão de Eleia, discípulo de Parménides. São duas figuras muito, muito importantes no culto da sabedoria entre os gregos, e que a história da filosofia batizou de pré-socráticos. Esse batismo é um abuso absolutamente inaceitável, porque nem Parménides nem Zenão sabiam que eram pré-socráticos, e também Heraclito. Portanto, é uma classificação histórica abusiva que traduz uma espécie de minoridade, uma visão de minoridade daqueles filósofos que não se sabiam filósofos, que eram sábios, porque a palavra filosofia só entra numa espécie de... não é bem fixação, ainda nem sequer é fixação, mas é uma estabilização com Platão, e não é logo nos primeiros textos. É no Fedro que essa palavra entra em estabilização, a palavra filosofia. Portanto, Zenão e Parménides e Heraclito e Empédocles são considerados pré-socráticos, e ainda os anteriores, Pitágoras, Anaxímenes, Anaxágoras, etc., Anaximandro, mas, na verdade, isso corresponde a um balizamento histórico artificial que não tem em conta a ruptura expressiva e conceptual e imaginativa que se dá entre estes pensadores e Platão. Platão, que é o único, não é o único, mas é o acesso mais completo que nós temos a Sócrates. Sócrates é e não é um personagem inventado por Platão e que é o protagonista de todos os seus diálogos. No Parménides, que é um diálogo da maturidade, já entrada um pouco na velhice, ainda não muito velho, mas já uma maturidade muito avançada de Platão, neste diálogo, Sócrates aparece como um jovem. É o único diálogo em que Sócrates é um jovem rapaz. Em todos os outros diálogos, Sócrates é um homem experimentado, é um homem que já viveu muito, que já conhece muito da vida. E, aliás, num dos diálogos em que Platão ainda é jovem, está a caminho da sua maturidade filosófica, que se chama Fédon, é a descrição das últimas horas de vida de Sócrates. Platão, ainda jovem, está a falar da morte de Sócrates, a que ele não assistiu, porque ele não estava em Atenas nessa altura. Portanto, foi-lhe contado. Mas em muitos diálogos de Platão há uma espécie de sequência de pessoas que contam coisas que ouviram dizer e que a outros que tinham lá estado, ou que também tinham ouvido dizer a uns que lá tinham estado. Portanto, há uma série de mediações extremamente curiosas, de modo que grande parte daquilo que nós ouvimos é por ouvir dizer. Não, eu não estive, mas ouvi dizer que... E ouviste dizer a quem? Então ele diz, é que um amigo do não sei quantos esteve lá e depois esse não sei quantos contou-me. Portanto, há uma série de... não é bem ecrãs, é mediações de uma comunidade que se desdobra em aquele que lá esteve a ver, aquele que esteve a assistir, os outros que estiveram a observar e os outros que ouviram contar. Portanto, há um sistema vários sistemas de narração que fazem uma espécie de rede literariamente muito poderosa e com consequências filosóficas, literariamente é muito poderosa, nos diálogos de Platão. Neste caso, é o único diálogo em que Sócrates é jovem e está a ser interrogado por Parménides. Parménides e Zenão são os mais velhos, são os sábios que estão a falar com todo o seu peso social, de respeitabilidade, de conhecimento dos jovens e de grande veneração, que os jovens tinham, como Platão, tinham uma grande veneração por estes sábios. O diálogo tem, por um lado, uma espécie de conversas de Zenão com Parménides, e de Zenão é aquele que lança uma série de, eu vou dizer uma palavra-chave em relação a um Deus de que vamos falar, uma série de setas mortíferas, quanto a certas resoluções platónicas, e é Platão que está a escrever o texto, certas soluções platónicas ou resoluções platónicas do problema das aparências. E qual é o problema das aparências?
é as desaparências. O problema das aparências é elas desaparecerem. Digamos, o jogo de aparecer e desaparecer é um problema. Tudo o que nasce está votado a desaparecer. E mesmo tudo o que nasce não sendo vida, também está destinado a desaparecer. Uma pedra também está destinada a desaparecer. O universo inteiro está destinado a desaparecer. No fundo, nós podemos imaginar, como alguns disseram que Platão tinha feito, mas podemos imaginar que a sabedoria é sempre isso, é a tentativa de salvar as aparências. De salvar as aparências da crítica fácil, das aparências serem ilusórias, ou delas não nos proporcionarem o verdadeiro conhecimento. Digamos que as aparências merecem-nos uma grande atenção, porque são elas que produzem efeitos em nós. E nós somos o nosso corpo e a compreensão do nosso corpo. E o nosso corpo está todo constituído para receber as afecções das aparências. No tato, no gosto, no olfato, no ouvido, na visão e em muitas outras possibilidades de afecção que não estão isoladas como sentidos reconhecíveis. Então, há uma espécie de vai-vem em todos os sábios em reconhecerem com grande agudeza que as aparências são um problema, porque desaparecem. As aparências são um fluir sem fim, se nós imaginarmos que há continuidade, porque também se pode imaginar que não há continuidade. E então o problema ainda se complica mais. Mas se imaginarmos que há continuidade, é um fluir de surgimento e ocultação, aparência e desaparência. Este diálogo tem duas partes. Na primeira parte, o jovem Sócrates é interrogado por Parménides. Mas, entretanto, Parménides já teve conversas com Zenão, onde ele lançou as tais setas mortíferas sobre a consistência das ideias, a consistência do uno, a consistência do múltiplo, se é que nós podemos ter a certeza que são conceitos seguros, que se têm fundamento, porque a relação entre o uno e o múltiplo é uma relação que interessa muito os antigos e não deixa de nos interessar a nós desde sempre. E há muitas maneiras de tentar resolver essa relação. Mas Parménides então começa a falar com Sócrates e começa a interrogá-lo sobre o que é que ele pensa sobre a realidade das ideias. Não nos esqueçamos que Platão foi o construtor desta concepção das ideias. Portanto, Platão, neste texto, como em muitos outros, mas este é um caso limite de todos os diálogos de Platão, por isso é que Colli fala dele, que é um caso limite da razão destrutiva. E podemos perguntar se há alguma razão que não seja destrutiva, podemos perguntar-nos, e vamos lá ver se há resposta. O logos destrutivo, as aporias de Zenão chamam-se logoi, chamam-se razões. As aporias da seta, da corrida do Aquiles com a tartaruga, do segmento de reta que nunca pode ser percorrida até ao fim, etc. Vamos falar um bocadinho disso. Mas então ele interroga Sócrates sobre a consistência das ideias e Sócrates responde: bem, quanto à temperança, à intemperança, à justiça, ao bem, à verdade, ao belo, eu acho que há um plano de consistência para estes seres. É impossível que não haja ideia de justiça, a ideia de verdade, a ideia de semelhança, a ideia de dissemelhança. Mas depois, quando começo a pensar, por exemplo, em homens e cavalos, pergunto-me, será que eles também têm uma ideia que os sustentem? Sim, não será do mesmo género das ideias de justiça, ou de semelhança, ou de dissemelhança, ou de belo, ou de bem e de verdade, mas também tem o seu plano de consistência. O problema é quando eu começo a pensar, por exemplo, em coisas como cabelos e lama. São os exemplos que ele dá. Aí fico com dúvidas se há algum plano de consistência para os segurar. E depois diz: são os objetos mais sensíveis. Quanto aos objetos sensíveis, não duvido da sua existência, mas parece-me que seria demasiado absurdo conceder a cada um deles a sua respectiva ideia, sobretudo quando se trata de cabelos e de lama. No entanto,
às vezes tenho dúvidas e penso que o que é certo a respeito de algumas coisas também o poderia ser a respeito de todas. Isto é, se a lama e os cabelos não tiverem nenhum plano de consistência, porque é que o homem e o cavalo hão de ter? E porque é que a verdade e o belo e o bom hão de ter plano de consistência se a lama e os cabelos não tiverem? É uma dúvida assustadora e profunda. Se isto é, se eu nego a realidade a umas coisas, porque é que não hei de negar a tudo? Isto é o princípio, digamos, é um princípio céptico em ação, mas esse princípio céptico vai ter com o nihilismo. Já veremos como. Parménides responde assim a Sócrates, por quem ele tem muito respeito, porque é muito jovem, tem muito talento. É por seres ainda jovem, Sócrates, e porque a filosofia ainda se não apoderou de ti, como fará, se não me engano, algum dia, quando não desdenhares nada do que existe. Extraordinário que Parménides diga isto a Sócrates, depois desta angústia que ele mostrou, se uma dúvida em relação a um certo grau de realidade não poderia ser projetada sobre todos os graus de realidade. Ele diz, é porque tu ainda és muito jovem e talvez um dia aprendas, quando treinares melhor a filosofia, a não desdenhar nada. Isto é, qualquer coisa de muito difícil de encontrar em outros diálogos de Platão. Não desdenhar nada, não desdenhar coisa nenhuma. Muitos séculos mais tarde, ouvimos Leibniz dizer uma coisa parecida. Eu não desprezo quase nada. Diz isso numa carta. Eu digo-vos a data, não sei de cor, 3 de janeiro de 1714, a Bourget. Eu não desprezo quase nada. É muito raro encontrar afirmações destas nos filósofos. Advirto-vos já, que não desprezem quase nada. Porque o lado cético na filosofia é uma das potências do tal aspecto patológico da razão, que desagua nessa coisa terrível que se chama o nihilismo. A conversa, portanto, esta primeira parte do diálogo acaba desta maneira extraordinária, mas prepara-se o festim da dialética. O festim da dialética, o que eu chamo o festim da dialética. A dialética é um nome, não confundir com Hegel, nem com os modernos. Dialética é o nome que se dá ao diálogo argumentado entre um interrogante e um respondente. Para haver dialética tem de haver dois, pelo menos dois. E um interroga e o outro responde. E o alvo da discussão é que o interrogante ganhe a partida. Portanto, tem que fazer tudo para destruir a tese do respondente. Todos os diálogos de Platão são construídos com este modelo. Sócrates é o interrogante e os outros personagens são uns mais fortes, outros mais débeis, são os respondentes que perdem sempre. Sócrates ganha sempre a partida. Aqui Sócrates é um jovem e está a duvidar de algumas zonas da realidade terem consistência. E Parménides, que é um sábio e não um filósofo, adverte-o que ele precisa de ter mais experiência filosófica para aprender a não desprezar, a não desdenhar de nada. Mas, entretanto, prepara-se o festim, o verdadeiro festim dialético, porque nesta conversa, neste diálogo com Sócrates, Sócrates tem, não é bem um atrevimento, mas tem uma autonomia como respondente, que em geral os respondentes não têm. Os respondentes são subjugados, por assim dizer, pelo interrogante. E o interrogante mesmo faz com que eles se enganem sem saber, porque ele está treinado a fazer desvios, o interrogante está treinado a fazer desvios para dar a expectativa ao respondente de que vai pelo bom caminho. E é sempre enganado. O respondente é sempre enganado. Até no fim descobre que não tem simplesmente razão. Vai satisfeito para casa, de certa maneira. Mas aqui, no caso do Sócrates só ouviu este pequeno aviso, esta pequena exortação. Estuda mais filosofia e um dia não desdenharás de nada. De resto, ele teve autonomia para discutir com Parménides. É o único caso, a não ser no banquete. Mas o banquete não é bem
não tem bem uma estrutura dialética. O banquete é uma festa, é o simpósio, como se diz em grego, é uma festa, um banquete, que se faz em honra de Agatão, que acabou de vir de um concurso em que ganhou. Porque os gregos faziam concursos para tudo. Tinham aquilo a que se chama um espírito agonista, agónico. A dimensão do agonismo, ou do espírito agónico, é o que leva a esta luta que não é de morte nestes casos, mas já foi de morte quando era decifrar um enigma, essa luta entre um interrogante e um respondente em que um vai vencer e outro vai ser vencido. Não há notícia de se ficar mais ou menos... São os primeiros diálogos de Platão, há uma espécie de indeterminação. Fica-se como se o diálogo não pudesse ser acabado, como se ele ainda não estivesse apto a acabar. É muito perturbador e muito inteligente ao mesmo tempo e muito justo. Então, vai-se preparar o festim dialético em que vai haver um interrogante, que é Parménides, e vai haver um respondente que não é o Aristóteles filósofo, é um jovem discípulo de Platão que vai fazer o papel de respondente. Porque Zenão recusa-se a fazer, mas no fundo toda a inspiração daquilo que Parménides diz vem de Zenão. Depois terei de falar um pouco de Zenão, justamente para se perceber porque é que Zenão é tão importante. As respostas que vão sendo dadas à medida que se vai discutindo, e o que é que está em jogo? Está em jogo a relação entre uno e múltiplo. Primeiro demonstra-se que o uno não tem sustentação e depois demonstra-se que o múltiplo não tem sustentação. Quer dizer, não se obedece ao princípio de contradição, nem do descer excluído, que são regras da razão, porque a razão chegou a um beco sem saída, isto é, desembocou no nihilismo. A razão tanto pode demonstrar isto como o seu contrário. É isso que se mostra na segunda parte do Parménides. Portanto, na primeira parte não podia haver contraste maior. Na primeira parte mostra-se o desígnio de chegar a não desdenhar de nada. E no segundo mostra-se a inconsequência de qualquer gesto filosófico. Isto é, a razão tanto pode demonstrar que o uno existe e o múltiplo está na sua dependência, como pode mostrar que o múltiplo existe e o uno está na sua dependência, isto é, destroem-se simultaneamente. A tese e a antítese. Parménides diz ao jovem Aristóteles, se nós não tivéssemos ideias, quer dizer, ao mesmo tempo que se vai fazer as demonstrações de que o uno é insustentável e o múltiplo é insustentável, isto é, não é possível continuar a fazer filosofia porque a razão acabou de desembocar na impossibilidade de raciocinar, por suspensão dos princípios da não contradição e do descer excluído. Antes disso, Parménides começa a apresentar algumas dificuldades em relação à consistência das ideias. Até o argumento do terceiro homem que aparece em Aristóteles, isto é, se nós tivéssemos um plano de subsistência para uma ideia, não será preciso outro plano de subsistência para assegurar o plano anterior? Será que ele se assegura a si sozinho? Portanto, é qualquer coisa que nunca mais acaba, é uma espécie de infinito de desastres conceptuais e racionais constantes. Isso leva, segundo Parménides, que não havendo nenhuma ideia perdurável e sempre idêntica, aboliríamos assim o próprio discurso, que se tornaria completamente impossível em tais condições. Parece-me que compreenderás isto facilmente. Tens razão, responde o outro. Os respondentes geralmente dizem, tens razão, é assim como dizes, exatamente, nunca me tinha passado pela cabeça, ai, que interessante, é sempre assim que os respondentes respondem. Portanto, o único caso em que não é assim é no princípio, é na primeira parte do Parménides e no banquete, que eu não acabei, e vou já fechar o parênteses, porque eles vêm desse concurso em que o poeta Agatão ganhou o primeiro prémio, e vão todos celebrar como? Fazendo uma discussão.
e ver quem é que ganha na discussão, quem é que faz o melhor elogio sobre o amor. E são 6 personagens a discutir, a falar sobre o amor, até que Sócrates diz que não sabe nada sobre o amor, mas encontrou uma mulher que lhe ensinou, que é Diotima. A Maria Zambrana, aliás, que escreveu um texto fabuloso sobre a Diotima, que, por visto, ele era pouco versado no assunto e é uma mulher que lhe tem que ensinar. Mas todos os outros fazem, incluindo Aristófanes, o cómico autor de comédias Aristófanes, que inventa uma história verdadeiramente extraordinária, muito cómica, sempre muito cómica, mas sempre com um fundo sapiencial incrível. Mas agora não vamos falar do banquete, senão não vamos sair daqui. E, no final, chega, depois de terem dado o prémio a Sócrates, através de Diotima, chega uma grande algazarra de bailarinas e de tocadores de flauta, entram por ali dentro com Alcibíades, que faz o elogio de Sócrates. Eu gostaria de falar desse elogio. Bem, mas aí não há bem um respondente e um interrogante, a não ser no caso de Diotima, mas mesmo no caso de Diotima com Sócrates, ele não responde sempre, é exato, tens razão, não responde assim, não são respostas quase feitas. Então, ele diz que se nós não tivermos nenhuma base de consistência evidente, não poderemos falar. E para onde é que has de voltar os olhos a fim de sair desta ignorância? Eu não sei, pelo menos de momento, diz o tal Aristóteles. É porque antes de te exercitares, pretendes... desculpem, isto não é Aristóteles ainda, é Sócrates, eu enganei-me. Antes de te exercitares, Sócrates, antes de exercitares a filosofia, não poderás, foi isso que há bocadinho tive a dizer, não poderás sustentar, não desdenhar nada. Portanto, não te empenhes em definir o que é o belo. Antes de definir o que é o belo, tu tens de experimentar, tens de conhecer as várias gradações do belo. E depois é que começa o tal festim dialético. Perdão, enganei-me. No tal festim dialético, que acaba com um desastre, o desastre de tanto a tese como a antítese serem ambas verdadeiras. Se fossem ambas falsas, ainda podíamos fazer qualquer coisa, mas sendo ambas verdadeiras, mas negando-se uma à outra, estamos num beco sem saída. Diz Parménides, aqui sim, ao tal Aristóteles. Portanto, se disséssemos em resumo que nada existe, se o uno não existe, falaríamos com justeza, Aristóteles, com perfeita justeza. E digamos-lhe, pois, acrescentemos que, segundo parece, quer o uno exista, quer não, ele e as outras coisas, relativamente a si mesmas, e umas em relação às outras, são absolutamente tudo e não são nada. Parecem ser e não parecem ser. Aristóteles, o jovem Aristóteles responde, é perfeitamente exato. Isto é, sem sombra de dúvida, a apresentação do niilismo. A apresentação do niilismo é aquela disposição da razão que não reconhece que exista nada, ou, se existir alguma coisa, não reconhece que seja possível conhecer, ou, se for possível conhecer, não reconhece que seja possível comunicar e explicar aquilo que conheceu. Isso foi dito por Górgias. Górgias, que Colli trata no capítulo que vem a seguir ao da razão destrutiva, que é sobre retórica, e dialética é o grande retórico Górgias. Digamos, é ele que dá o golpe de misericórdia na era dos sábios e, sobretudo através de um pôr entre parênteses do fundo religioso que o logos dos antigos sábios ainda preservava. E já falarei disso. Eu vou ler as expressões mesmo de Górgias, de um texto de que só conhecemos uns restinhos, uns fragmentos, que se chama Sobre a Natureza ou Sobre o Não Existente. Já o título é verdadeiramente inacreditável. Sobre a Natureza ou Sobre o Não Existente. E esse diz assim, primeiro ponto, que nada é. Segundo ponto, que mesmo que seja, não é cognoscível. Terceiro ponto, que mesmo sendo cognoscível, não será comunicável, nem explicável a outros. Ora bem, nós estamos em pleno desastre da razão destrutiva. Aquele desastre que nós observamos 2 milénios e meio depois, na descrição que
que o físico faz, do ponto de vista da física, do gesto de entrar em casa. E ele tem de esquecer tudo o que sabe da física para poder entrar em casa. No caso dos sábios gregos, é muito curioso que, para falar do nascimento da filosofia, Colli vá ter com a sabedoria e só verdadeiramente no último capítulo, no 9º capítulo, fala do nascimento da filosofia, que se dá, segundo ele, e é evidente, com Platão, como género literário. A filosofia é um género literário inventado por Platão. Mas antes de chegarmos ao género literário inventado por Platão, eu gostaria de esclarecer o que é isto da loucura ser a matriz da sabedoria. Está aqui escrito. Parece, de antemão, que o caráter destrutivo da razão estará ligado à loucura. Mas não. O caráter destrutivo da razão é uma espécie de degradação da loucura como matriz da sabedoria. O que é a loucura? A loucura, em grego, diz mania. Então, nós também mantemos a palavra. Mania e maníaco. E é em Platão que Colli vai encontrar esta evidência da loucura ser a matriz da sabedoria. Platão, no Fedro, fala de 4 espécies de maniae, que é o plural de mania em grego. Da mania, da loucura profética, oracular, de Apolo, da loucura orgiástica, que nós sabemos que é de Dioniso, apesar de ele não falar de Dioniso, do Deus, mas sabemos que, quando se fala de orgia, de entusiasmo, de misticismo, estamos a falar do Deus Dioniso. É a profundidade de Dioniso, é o estar fora de si. É o Deus da animalidade. Apolo é o Deus da palavra, porque o oráculo consiste de um efeito do Deus Apolo sobre uma sacerdotisa que entra em delírio e diz palavras loucas, que ninguém entende. E há um exército de sacerdotes intérpretes, chamados profetas, que eu considero os profetas, que vão interpretar aquelas palavras loucas. Em todas as tragédias que nós conhecemos que se passam em Tebas, há oráculo de Delfos, há o oráculo de Apolo. Portanto, a palavra, o Logos, começa por ser um desafio divino, um desafio oracular. E, ao mesmo tempo, uma afecção do ser humano. Colli fala, sobretudo, da mania como uma determinação da fratura entre Deus e homens. Esta fratura é uma consciência aguda. Dos gregos têm uma consciência aguda dessa fratura. Atenção, os deuses, tal como os gregos os entendem, mesmo que isso não apareça escrito em lado nenhum, é o que nós compreendemos quando estudamos os gregos e lemos as suas obras e vemos as suas obras de arte, as suas obras literárias e vemos as suas obras de arte, são imagens. Os deuses são imagens, são expressões inventadas pelos homens para perceberem a sua própria vida. E essa imagem, essa expressão fica destacada dos homens, elas saltam para fora da vida humana. E tornam-se esculturas, tornam-se pinturas, tornam-se poemas. Não há dogmática na religião grega. Isto é, não há nenhum texto canónico na religião grega. Só há poemas, pinturas, esculturas, templos, portanto, arquitetura, histórias dos deuses. Há histórias que se contam acerca dos deuses, às vezes que não coincidem, por exemplo, da Teogonia. Píndaro também conta imensas histórias e, claro, Homero, com a Ilíada, sobretudo com a Ilíada, mas também com a Odisseia. Mas a Ilíada é que é mais importante para a questão dos deuses serem imagens e expressões. Aliás, gostava de vos dizer que a distinção que Colli faz, não nesta obra, mas noutras obras, sobretudo anteriores, entre representação e expressão é muito, muito poderosa. Representação é tudo aquilo que diz respeito à aparência, enquanto nós estamos a usar os utensílios que inventámos para conhecer a aparência. Todas as espécies de instrumentos possíveis, incluindo fazer uma ponte, ou fazer uma mesa, ou abrir uma porta,
ou aprender a escrever. Expressão é uma transformação daquilo que se vê ou melhor, corresponde à transformação de aparência daquilo que se vê em enigma. Quando as aparências se transformam em enigmas, tornam-se expressões. O enigma é uma arma apolínea. O oráculo é uma forma de enigma. Isto é um conjunto de palavras insensatas que querem dizer qualquer coisa, mas nem toda a gente sabe. Há uns que conseguem interpretar e há outros que ouvem a resposta e depois obedecem ou desobedecem. Por exemplo, Édipo. Os pais de Édipo procuraram saber se poderiam ter filhos e o oráculo respondeu, depois de interpretado, não, porque o vosso filho vai matar o pai e casar com a mãe. Eles, apesar de saberem isso, tiveram um filho. Mas, com medo que o oráculo se realizasse, abandonaram-no. Aliás, mandaram-no matar, abandonaram-no à mercê dos elementos. E espetaram uma coisa violenta nos pés de Édipo. Por isso, Édipo chama-se assim, porque toda a vida teve os pés inchados. É aquele que não anda bem, que tem os pés inchados. Édipo foi recolhido por um pastor que o levou para longe, para Corinto. E em Corinto foi adotado pelos reis de Corinto. Mas houve uma pessoa numa festa no Palácio Real que contou esse oráculo. E Édipo fugiu de casa porque não queria matar o seu pai e casar com a sua mãe. Portanto, o oráculo começa-se a realizar. Ele vai à porta de Tebas, e à porta de Tebas está a esfinge, que é uma figura apolínea. E o que é que a esfinge faz? Um enigma. Os enigmas, que não são os oráculos de Delfos, são todos muito comezinhos. São do género que qual é a coisa, qual é ela, cai no chão, fica amarela. É exatamente o mesmo, é o género de adivinhas populares. Esta adivinha é qual é aquele ser que de manhã tem 4 membros, durante o dia tem 2 e à noite tem 3. Era a esfinge que fazia essa pergunta, que é uma figura apolínea. Era uma espécie de um enigma que já é uma forma, uma variação do oráculo. E todos os jovens tebanos morriam porque não conseguiam decifrar, morriam porque ela os devorava ou porque os atirava para um abismo. Ainda há pouco tempo teve a ver a conferência de uma grande amiga minha, da Carmo Sousa Lima, sobre 2 Édipos, um de Ingres e outro de Francis Bacon. E não podiam ser mais diferentes e ambos são muito inquietantes. Depois vão ver as imagens. Não pensei em falar disso, não até tinha trazido as imagens. Mas ela falou, já chega, em relação ao assunto. Acho que foi suficiente o que ela disse e a discussão que houve. Mas é muito interessante pensar como um e outro imaginaram Édipo e a esfinge. A esfinge é um ser hostil. Os deuses são hostis aos homens, em relação aos homens, porque temem não ser obedecidos. É só por isso que são hostis. E, portanto, o oráculo, a interpretação do oráculo é para ser obedecida, mas os homens muitas vezes não obedecem, desobedecem. Isso é quase uma artimanha dos deuses, porque há uma espécie de prazer em ser desobedecido e castigar. Nós conhecemos esse prazer enquanto seres humanos, e os deuses também conhecem porque são imagens que duram muito tempo, não são eternas, mas a ideia é que duram muito tempo. Empédocles diz que os deuses duram muito, vivem uma vida longa, não dizem que não são eternos. E então, Édipo consegue decifrar e diz: é o homem. De manhã anda de gatas, na infância, durante o dia é adulto, anda com as suas 2 pernas, e quando é velho anda com a ajuda de um cajado. E a serpente não, a esfinge destrói-se a si própria. Portanto, decifrar um enigma é um ato de inteligência, mas é uma ousadia. Tendo decifrado o enigma, ele pôde entrar na cidade. E o prémio era casar com a rainha, que tinha ficado há pouco tempo viúva, que era a mãe dele, Jocasta. E o pai tinha sido morto por ele numa emboscada feita a ele
porque ele não sabia quem eram, um homem mais velho e 3 mais novos, que lhe armaram uma emboscada no caminho de fuga de Corinto, e ele matou todos menos um. Matou o pai e mais 2. E ficou um. Que logo que Édipo entrou em Tebas, fugiu. E só se vê no fim da peça, se lerem a peça de Sófocles, é extraordinário o que é que acontece. Então ele cumpriu o oráculo. E esta história é terrível, porquê? Porque o oráculo é terrível. Não podem ter filhos porque... Não podem ter um filho porque será um rapaz e vai acontecer isso. Desobedeceram ao oráculo. E não só desobedeceram, como tentaram matar o seu próprio filho. E o filho não morreu. Porque o pastor encontrou. E esse círculo oracular é muito perturbante, porque o Deus não prevê, não é uma questão de prever, a inteligência artificial é que prevê. Mas o Deus não prevê. Aliás, a inteligência artificial é uma escola de previsibilidade, não é? Mas o Deus não prevê, o Deus vê. O Deus vê o que vai acontecer. Não prevê. Não, o Deus não sabe o que é que se vai passar. Não sabe que a mãe e o pai vão tentar matar o filho. Não, isso ele não sabe. Ele sabe é que aquela criança vai fazer isto e aquilo. Vê. Ele vê na interpretação que se faz do oráculo. O enigma, então, é uma variação menos secreta do que o oráculo. O enigma apresenta-se e tem que ser desvendado. Não há uma intermediação do intérprete. Ou se desvenda ou não se desvenda. Por exemplo, Homero não desvendou o enigma dos jovens pescadores e morreu de vergonha. Portanto, não vencer um enigma, não resolver um enigma, tanto pode dar origem à morte própria, à morte porque a esfinge devora ou lança para o abismo, ou então o próprio morre de vergonha. O enigma, já o contei muitas vezes, mas é irresistível. No fim da vida, Homero foi ouvir o oráculo para saber o que é que havia de fazer. Aliás, pode-se dizer, Colli considera que isto é a maior originalidade da cultura grega, é o sistema oracular. Digamos que não há nenhuma região da Grécia que não tenha templos votados à disseminação do oráculo, à efetivação do oráculo. Portanto, o papel, não só de Apolo, mas o Apolo é o mais importante dos deuses oraculares. Também acontece com Zeus, mas não é através da palavra, é através do sonho, debaixo dos carvalhos sagrados, os que querem saber como é que vai ser a sua vida, ou mesmo o conjunto na Grécia, quando havia uma guerra, também se vai saber o oráculo, o que é que o oráculo quer dizer. Portanto, o oráculo é um sistema cognitivo, cognoscitivo da Grécia. Apolo é uma originalidade absoluta da Grécia. E porque também o oráculo está profundamente imerso, ou dele, melhor, sai o logos, sai a palavra, sai o diálogo, sai o discurso, sai a dialética. O logos é uma seta que nós usamos à distância, os logoi do Zenão, quando ele está a dizer que não há sustentabilidade em relação ao princípio da não contradição ou do princípio do ser excluído, ele está a lançar no arco da boca, como diz Dante. Dante fala da boca como um arco. Isto é muito profundo, quer dizer que ele conhecia bem Apolo, o arco de onde saem as palavras e que ferem à distância. O arco foi introduzido por Apolo, segundo os poetas gregos, em particular Homero, e o arco, com as suas flechas, é uma arma de morte à distância. Não é uma espada, não é uma adaga, mesmo uma lança, não é uma lança, apesar de também ser lançada à distância, mas o arco e a flecha é lançada mais à distância. Portanto, este Deus é o único que tem uma mediação com a palavra, é o único que se dirige aos homens, que afeta os homens através da palavra, através do oráculo e através do enigma. O enigma começa por ser uma função apolínea com as fins, mas depois passa a ser uma função humana. Quer dizer que começa a imagem dos deuses, começa a entrar dentro dos homens. A imagem que os homens faziam dos deuses
e que fazia com que houvesse uma fratura entre os deuses e os homens, porque eles se destacavam dos homens e tinham uma vida longa, começa a imiscuir-se na vida humana. Isto é, começam a humanizar-se ou começam a perder o caráter religioso. Esse tal, ele então vai ouvir o oráculo, Homero, e ele diz, vai para a ilha da tua mãe, a ilha de Io, para passares lá os teus últimos dias. Mas tem cuidado com os jovens pescadores. E os jovens pescadores, ele está sentado, eu imagino que ele estava sentado numa rocha e que viu os jovens pescadores irem pescar e depois viu-os chegar, mas não é nada disso. Isso fui eu que imaginei. As duas fontes são Aristóteles e Heraclito. Heraclito com grande desprezo para o Homero, tem muito mais desprezo pelos poetas do que Platão, que gostaria de ter sido um poeta. Ele tinha um desprezo por aqueles que pensavam que eram sábios e não eram. Sabem o que é um sábio para os sábios gregos? É um homem que não se deixa enganar. Para os modernos, é um homem que não se engana a si próprio. É um bocadinho diferente. Colli é um homem que não se deixa enganar e, ao mesmo tempo, é um homem que não se engana a si próprio. Eu acho que Colli é aquele pensador que eu encontrei em idade alta e por isso tenho que passar agora para a próxima. Já vamos escolher a tempo os seus próprios mestres, o fartem de ser inato, uma vez que são poucos. Segurá-los, espremê-los, esventrá-los, atormentá-los, esmiuçá-los e voltar a juntá-los sem sofrer a ilusão da polimatia. Polimatia é o excesso de erudição. Mineiro fiel ao seu subterrâneo, é este o rosto obscuro do filósofo. Eu não o escolhi a tempo. Já era tarde. E foi contra tudo o que eu aprendi na faculdade. Encontrei por acaso uma livraria francesa, num livro em francês, uma tradução francesa de um livro dele, chamado D'après Nietzsche, e o livro chama-se Dopo Nietzsche. Mas escolher a tempo os seus mestres, o fartem de ser inato, é uma exigência da filosofia, na verdade, para quem quer estudar filosofia. E eles são poucos, os mestres são poucos, e este mestre pôs em causa não só muitas coisas que eu tinha aprendido, como me ensinou uma coisa que eu queria aprender e nunca aprendi na universidade. Toda a vida eu li Heraclito com uma grande paixão. E no segundo ano da faculdade me perguntaram qual era o filósofo que eu gostava mais. Eu disse logo Heraclito. E o professor disse, está bem, está bem. E não houve mais comentário. E isso achou uma extravagância. Um homem que nem sequer... Nós não temos nada escrito por ele, é só textos que outras pessoas citam. E é obscuro por excelência e não facilita a vida a ninguém, não, como é que eu ia dizer, não explica nada. Se nós percebemos, percebemos, se não percebemos, não percebemos. E vou-vos ler, aliás, três fragmentos. O Senhor, a quem pertence aquele oráculo que está em Delfos, não diz, nem esconde, mas aponta. Plutarco. Esta é a citação de Plutarco, portanto, muitos séculos depois. Mas a Sibila, a sacerdotisa, proferindo com a boca louca coisas sem riso, nem ornamento, nem unguento, isto é muito impressionante. Coisas sem riso, portanto, não é para nos descansar, sem ornamento não vão maravilhar a nossa vida e sem unguento não vão curar a nossa vida. Ainda que às vezes a Apolo apareça como aquele que pode curar as nossas feridas, em Heraclito não aparece assim. Colli constantemente assinala o caráter de maldade do deus Apolo, constantemente assinala. E essa maldade apolínea vai-se transferir a pouco e pouco para a compreensão humana, até se tornar uma razão destrutiva e autodestrutiva na retórica e na filosofia. O tal, este é também de Plutarco, e o outro, que é de Hipólito, era o tal fragmento que eu procurei toda a vida a resolução e só encontrei com Colli. Não compreendem como, disjuntando-se consigo próprios, se harmonizam uma trama, que é a palavra harmonia que ele traduz como trama, harmonia, de movimentos contrários como o arco e a lira. Eu não percebia o que era isto, o arco e a lira.
nunca ninguém me ensinou que isto são os emblemas de Apolo. Apolo ensina a lançar o arco e ensina a lançar as setas, que são os logoi, são os argumentos que podem destruir o outro. E ele também é um inventor da lira, ou pelo menos recebeu a lira de Hermes, porque há histórias que não coincidem. Em algumas, Hermes é o inventor da lira, outras é Apolo. Mas, no entanto, Apolo é conhecido como aquele que dedilha, daí a poesia lírica. A poesia lírica é aquela que dedilha as cordas do coração. E não é a primeira forma de poesia, é a segunda forma de poesia. A primeira forma de poesia é a do ele, a segunda forma de poesia é a do eu e a terceira forma de poesia é do tu. Por mais estranho que isto pareça, aconteceu assim. Os gregos primeiro escreveram epopeias, depois escreveram poesia lírica e depois escreveram tragédias e comédias. Claro que na poesia chamada epopeia já havia traços líricos e já havia diálogos, mas substancialmente como autónomos, não. Portanto, há uma evolução natural da terceira para a primeira e da primeira para a segunda. Eu acho que é uma coisa que vai dar que pensar a cada um até ao fim da vida, pelo menos a mim. Então, só com qual é que eu percebi que são dois emblemas contrários. Porquê? Porque o arco e a flecha é um instrumento de morte, é uma operação de morte. E a lira é um instrumento musical que alegra o coração. Isto acontece no mesmo Deus. A contradição acontece no mesmo Deus. Os deuses são contraditórios. A razão humana é que não suporta a contradição. E, portanto, cria regras. E depois cria maneiras de pôr em causa as suas próprias regras. E, nessa altura, torna-se autodestrutiva. É por isso que Colli, nesta obra, que é de 75, abandona a filosofia. Esta é a obra em que ele diz: eu estive a escrever este livro para chegar a este capítulo, que é a filosofia como literatura, ou como género literário, e agora abandono a filosofia. Porque aquilo que me interessa é aquilo que está muito mais longe do que a filosofia. Mas é isso que me interessa. Eu não quero saber da filosofia. A filosofia, isto é uma declaração, ele não faz assim como eu estou a dizer. Ele é como os grandes sábios, mais ou menos indireto, mas muito claro, não é obscuro, é muito claro. Isto impressionou-me tanto mais que me impressionou ainda mais, porque descobri isso mais demoradamente enquanto estava a preparar esta conferência. Que este livro de Colli é uma declaração de abandono da filosofia. A filosofia, depois, com Platão, que é contemporâneo de Górgias, e ainda conheceu Parménides, isso não. Portanto, é contemporâneo da razão destrutiva e retórica, muito retórica como Górgias, que é aquele pensador que abandona de vez o fundo religioso da dialética, porque a dialética é uma espécie de transformação do enigma e do oráculo, fazendo com que o interrogante seja o Deus e o respondente seja o intérprete. Digamos, o Deus já não faz falta. E os enigmas são lançados pelo interrogante. Mas com Górgias acontece uma coisa, e é Platão que faz isso. Platão faz uma coisa extraordinária que não se voltou a repetir, apesar de se terem feito diálogos futuros. No Renascimento, no Barroco, no período clássico, fizeram-se diálogos. Mas como Platão não se fizeram. Platão tentou uma coisa impossível, que foi restituir a vida do diálogo. Na vida do diálogo há perigo real, não é uma invenção literária na solidão. Há perigo real, perde-se e ganha-se. Mas contemos a história e já volto aqui, contemos a história de Homero. Homero foi para aí, segundo a minha imaginação, ele sentou-se numa rocha, aceitemos agora a minha imaginação, e passaram os pescadores que iam pescar. Mas a história começa com os pescadores regressando. E os pescadores, ele esperou por eles, curioso de saber o que tinha acontecido. E eles perguntou, e então? E os pescadores responderam: os que nós conseguimos apanhar, deixámos-los lá. Os que não conseguimos apanhar,
trazemos-los connosco. Homero ficou perturbadíssimo e Aristóteles descreve: caiu uma sombra sobre Homero e ele morreu de vergonha. Sabem qual é a solução? Os piolhos. Como não conseguiam pescar coisa de jeito, entretiveram-se a catar os piolhos uns aos outros. Imaginem a seriedade da razão autodestrutiva grega. É que neste humor está uma grande crueldade, que é uma coisa muito comezinha. Na ironia de Sócrates também está uma grande crueldade. A crueldade é um distintivo da cultura grega. A crueldade associada a uma grande capacidade de compreensão, de rapidez de apreensão, de alteração do ponto de vista, etc. Talvez tenha a ver até com a própria situação geográfica da Grécia, pelo menos Colli vai nessa direção. Na verdade, no diálogo platónico ninguém morre, mas é-se vencido. E o único diálogo em que ninguém é vencido é o diálogo em que a razão é vencida inteiramente, que é a segunda parte do Parménides. Górgias, então, reduziu o diálogo, escreveu os seus discursos, decorou os seus discursos e recitava os seus discursos, como um grande ator. Não havia nenhuma surpresa, não havia nenhuma contingência. Não havia perguntas. Havia só o desejo de subjugar a multidão. Por isso, os retóricos se tornaram grandes políticos. A argumentação está toda estudada. Devem-se lembrar do discurso de António no Júlio César, não, acerca de Brutus, não é? No Júlio César de Shakespeare. O discurso que ele faz, que é um discurso de razão destrutiva inteiramente. Ele tenta convencer os que estão a ouvi-lo de que Brutus é um grande homem. E tudo o que ele vai dizendo vai minar a imagem do grande homem, mas sempre com uma construção imagética muito forte que está a defender Brutus. É muito impressionante. Digamos, os efeitos da razão destrutiva nunca pararam, porque foi uma invenção grega que não ficou fechada neles, que é uma invenção acerca da razão. Digamos, quando a razão imagina que está sustentada sobre si própria, corre para a sua ruína. Porque a razão tem que ser a expressão de alguma coisa. Tem que ser o arabesco que dá a ver alguma coisa. Não pode ser regimentada sob os seus próprios princípios. Mas, no caso de Górgias, não é isso que está em causa. O caso de Górgias é de um cético e um nihilista acabado, que foi mestre de muitas pessoas, incluindo Péricles. E era um homem de uma inteligência enorme. Platão fez um diálogo dedicado a Górgias e vê-se a admiração que ele tem por Górgias. É de uma inteligência feroz. E escreveu um elogio de Helena. Esse parece que está completo. Mas, agora falando de Platão, porque eu acho que já estou a ir para muito longe do tempo, mas eu tenho que falar de Platão. Tenho que falar de Platão e de Colli. Para Colli, Platão é o homem que inventa a filosofia como género literário, como diálogo. Mas nesse diálogo ainda vibra a relação com uma idade dos sábios muito próxima e ainda vibra a emoção da discussão pública, ainda vibra essa, da discussão entre vários num espaço público, na ágora. Mas tudo isso vai desaparecer com aquilo que vai subsobrar sob a influência de uma razão fundada sobre si própria e que depois, com o eclodir da subjetividade e das teorias da subjetividade, cada vez vai mais engolfar-se no seu próprio abismo, até não haver nada de que ser expressão. A razão deixa de ser expressão do que quer que seja. Mas eu queria falar da relação de Colli com Platão. Faltou falar de Dioniso e das outras manias. De Dioniso como da animalidade, falei um pouco de Dioniso, mas não o suficiente, e a mania da poesia, que está dependente da mania oracular, e da mania filosófica, que está dependente da mania
de orgiástica, por muito que isso custe, a Colli é aqui que eu o espremo e o atormento e o esventro. Quer dizer, a mania erótica é a filosófica. A erótica, que já, isto no Fedro, como é dito, as manias são representadas no Fedro, mas já vem do banquete, em que Sócrates é apresentado como, ou o filósofo é apresentado como o deus do Eros, que é filho da indigência, da pobreza e daquele que é cheio de recursos. Portanto, é um ser sem eira nem beira. É, como diz Zenão, a disciplina do vagabundo, a filosofia. Zenão diz isto no Parménides. É uma disciplina de um vagabundo. Ora, que a filosofia seja vagabundagem é coisa que nós não podemos reconhecer na filosofia se começamos a estudar a história da filosofia. Conhecemos, como Kant diz, litígios sem fim, em que uns são vencidos e outros são vencedores. Mas esses litígios retornam. Ele pensou que tinha dado cabo desse retorno, mas não deu cabo desse retorno. Digamos, a estrutura da subjetividade alcançou um poder tal que toda a gente, digamos, todos os filósofos, com algumas exceções, como é o caso de Wittgenstein ou de Benjamin, esses foram métodos escolhidos mais cedo, se libertaram das ciladas da estrutura da subjetividade, que é quase comparável à figura do Pierre Gunt, como uma cebola que se vão tirando as várias camadas e depois, no fim, não temos nada. É verdade que Platão foi o inaugurador da filosofia, como inventor de um género literário, mas sem essa invenção, grande parte daquilo que Colli nos diz não podia ter sido dito, porque Platão ainda é testemunho, ainda faz testemunho dos sábios, ainda é testemunha deles. Não só pelas manias, ele vai encontrar lá as tais loucuras, a loucura é a matriz da sabedoria, e a filosofia é uma versão de uma loucura que é orgiástica, que é estar fora de si, e ao mesmo por ser inadaptado, por ser vagabundo, e ao mesmo tempo procurar redimir todas as aparências, ao mesmo tempo que se cai no perigo de não salvar nada, não só as aparências, mas aquilo que as poderia salvar, como é o fim, acontece com o final do Parménides. Então, para terminar, voltando a uma afirmação que eu fiz acerca de Colli e que na preparação desta conferência se tornou muito mais clara para mim, até porque depois desta obra, Colli escreve uma obra chamada A Sabedoria Grega, que eu li primeiro em francês, nas Belles Lettres, uma coisa extraordinária, nas Belles Lettres traduziram a tradução de Colli, porque Colli traduziu todos os textos sobre Apolo, sobre Dioniso, sobre o Enigma, sobre os mistérios de Eleusis, sobre o Museu, sobre Orfeu, e depois sobre os chamados pré-socráticos, que ele não lhe chama assim, mas ele morreu antes de publicar o terceiro volume, ele ia publicar para aí uns 10 volumes. Morreu em 1979. Mas em 1977 estava ele a publicar o primeiro volume, que tem mais ou menos 500 páginas, e um terço é dedicado a Orfeu. Porque Orfeu é como que o emblema do conflito entre Apolo e Dioniso, entre o Logos e a animalidade, e ao mesmo tempo a reciprocidade da relação entre a musicalidade de um e a musicalidade do outro, porque são ambos músicos, um a lira, outro a flauta. Isso une-os na tragédia. Bem, ele abandona a filosofia, ele diz que agora que chegamos ao nascimento da filosofia, abandonamo-la, porque eu estou mais perto dos sábios, isto é, eu vou deixar de escrever sobre filosofia, só vou escrever a partir da tradução. Ele só vai fazer traduções a partir daí, até ao fim da sua vida, como se não tivesse já a voz própria, defendendo o grande ataque que ele faz à dimensão escrita da filosofia. Por um lado, sem essa dimensão escrita, ele não tinha acesso a grande parte das fontes, mas, por outro lado, ele sabe que, como na poesia, se nós não ouvirmos uma voz na escrita, estamos a participar num enterro. E por isso a crítica que ele faz à escrita, nessa medida, faz todo o sentido. Isto é, se não ouvirmos a voz de alguém, se não ouvirmos a intimidade de alguém, a escrita é uma celebração fúnebre vazia. Obrigada. Obrigada, professora. Bom, abrimos a conversa, auditório. Alguém quer participar? Então tenho uma pergunta.
Duas, aliás. O Borges, que eu terei lido quando era muito miúda, irritou-me muito, porque era matar qualquer possibilidade de alguma coisa existir e de ser comunicada, aquilo que estava a dizer. E parece-me que agora, no fim da sua conferência, parece que o Colli precisou de tirar as camadas todas da cebola à filosofia para isso deixar de interessar. Foi isso? É assim que nós nos relacionamos com as ideias? Não. O que Colli mostra é que a sabedoria tem a sua matriz no oráculo. E segundo Platão, também na natureza orgiástica de Dioniso, portanto, na animalidade que não está domesticada, mas que tem expressão musical. E essa expressão musical é uma libertação do corpo e da animalidade, de modo a que não seja destrutiva. No caso do oráculo, essa libertação é feita pela palavra, com todos os perigos inerentes de incompreensão. É como uma seta. É uma incompreensão, as palavras loucas da Sibila, o exército de intérpretes, e depois o enigma, e depois o interrogante e o respondente na dialética. Eu não compararia o que o Colli fez ao retirar as camadas da cebola para não encontrar nada. Eu acho que isso é o que fazem todos aqueles que querem mergulhar na subjetividade. Quando querem encontrar o limite da subjetividade, encontram o vazio. Não há nada para encontrar na subjetividade. Há tudo para encontrar na impressão, na afecção, no conceito a partir daí, mas na subjetividade enquanto tal, enquanto estrutura inventada pelos modernos, para mim, não se encontra nada. Apesar de achar admirável tudo o que os filósofos pensaram sobre isso, a minha ideia é de que não se encontra no limite. Quando se encontra alguma coisa, já se saiu para fora da estrita teoria da consciência ou da estrita teoria da subjetividade. Mas em relação à sabedoria e ao nascimento da filosofia, que é o que ele quer, é o tema do livro, ele quer mostrar a evolução interna a partir de dois deuses, de Apolo e Dioniso, as tais imagens expressivas. Aliás, eu queria vos dizer uma coisa que talvez não falei, é uma imagem que talvez vos ajude a compreender aquilo a relação que eu estabeleci entre representação e expressão. Dioniso tem duas origens mais conhecidas, uma em Creta, outra em Tebas. Em Tebas, ele é filho de Sémele e de Zeus, e era com muitos ciúmes de Sémele. Ora, temo ter-me enganado no nome da filha do rei de Tebas, mas não faz mal, isto faz parte da minha vida, enganar-me nos nomes. Ela diz-lhe, pede a Zeus para ele se mostrar no seu esplendor. E o Zeus, no seu esplendor, é um raio. E ela morreu, porque levou com um raio em cima. E Zeus tirou a criança do útero da mãe e colocou-a na sua coxa. Portanto, digamos que Dioniso tem esse nascimento duplo. E torna-se, nas Bacantes de Eurípides, nós lemos tudo o que temos que saber sobre Dioniso em Tebas. Mas há uma outra história mais antiga, que é de Creta, que os mitos cretenses são mais antigos que quaisquer outros na Grécia. E no mito de Creta há não só o mito do labirinto e do Minotauro. O Minotauro é uma figura dionisíaca, porque, como todos os deuses, exceto Apolo, têm mostração animal, Apolo é o único que nunca aparece como um animal. Só aparece através da palavra. Todos os outros aparecem através de animais. E no caso de Dioniso aparece como leopardo, pantera, como touro, como serpente. E Pasífae, a mulher de Minos, apaixona-se pelo touro sagrado. E Dédalo constrói uma escultura. Ele, aliás, é considerado o primeiro escultor. As esculturas dele eram tão extraordinárias que voavam, não conseguiam manter-se fixas, tal era o poder que ele tinha de esculpir, além de ter inventado o labirinto. Ele inventou uma vaca em madeira, onde se escondia a princesa, a rainha Pasífae, para ter relações com o touro sagrado, de onde nasceu o Minotauro.
E construiu também o labirinto e colocou no fundo do labirinto o Minotauro. Cole interpreta isto como o escondimento que os homens fazem da sua animalidade. Constroem um labirinto e põem lá no fundo, de maneira que nunca chegam lá, a sua própria animalidade. É Teseu, que é um ser apolíneo, que vai ter com o Minotauro e o mata através do novelo de lã que Ariane lhe dá, mas Ariane, por um lado, tem relação com Teseu, por outro lado, tem relação com Dioniso, muito complexa. Tanto é uma mulher que se torna deusa, como é uma deusa que se torna mulher, filha também de Pasífae, irmã de Fedra. E essa é outra origem de Dioniso, mas ainda há uma outra cretense, que é o Zeus como criança. O Zeus despedaçado pelos titãs. Os titãs como as forças ctónicas, opressivas, lascivas da Terra, a destruírem a unidade da infância, do jogo, da leveza. E o menino joga com uma bola, com um peão e com um boneco de trapos. São estes os três brinquedos da criança Dioniso. Mas, nas versões neoplatónicas da origem do menino, também aparece o espelho. Tenta-se tirar os conceitos neoplatónicos para se tirar à procura do Dionísio, ou Diónisos, como quiserem. E quando a criança se olha ao espelho, o que é que vê? Vê o mundo. Então, se nós percebermos esta compreensão de Dioniso vendo-se ao espelho, percebemos que o mundo é um reflexo de um Deus, é um enigma para resolver e deixa de ser uma representação nossa. A partir daqui vai haver uma espécie de reelaboração cada vez menos religiosa, cada vez mais de apropriação humana deste fundo religioso. E claro que os efeitos expressivos continuam porque os homens produzem obras de arte. E as obras de arte são expressão, sempre. Claro que há elementos representativos, porque aquilo tem que se apresentar em matérias que se trabalham ou em palavras que se conhecem, etc., que se estudaram, que se comunicam, mas o fundo de sustentação da obra de arte é um enigma, sempre. É essa a dimensão expressiva da obra de arte. E, no fundo, as obras de arte na Grécia acabam por ser uma espécie de... Colli não diz bem isso, mas eu acrescento, espremendo um bocadinho, acabam por ser uma espécie de tradução do fundo religioso da própria sabedoria, enquanto expressões. Não só como esta é a deusa Atena que está no templo X, este é o Zeus que está não sei onde, mas nas pinturas e nos poemas. No fundo, os poemas, as esculturas, a arquitetura e as esculturas acabam por ser uma forma de continuidade, de dar continuidade à era dos sábios. Podemos dizer que na arte a fratura entre deuses e homens e a afecção dos homens pelos deuses continua a ter os seus efeitos. Muito bem. E não na filosofia. Muito bem, muito obrigada. Obrigada a todos pela presença aqui hoje.